O que está impedindo você de agir? Por que procrastinamos? Ao longo deste programa de 5 semanas, ajudarei você a descobrir as causas da sua procrastinação e oferecerei estratégias poderosas e eficazes para resolver os problemas que a desencadeiam, em vez de apenas mascarar seus sintomas com frases motivacionais. Você está escutando este audiolivro porque chegou em um ponto da sua vida em que percebeu que a procrastinação lhe causa sérios problemas. Talvez prazos não respeitados no trabalho estejam deixando você mais estressado ou mesmo colocando seu emprego em risco. Você pode estar se sentindo frustrado por não conseguir fazer qualquer progresso significativo rumo a seus objetivos pessoais ou profissionais. Ou talvez você esteja esperando muito tempo para resolver problemas domésticos que prejudicam seus relacionamentos familiares ou sua saúde financeira. Seja qual for o motivo, a procrastinação pode paralisar a nossa carreira e a nossa vida doméstica. Então, apesar de todos os problemas que ela causa, por que postergamos o que precisa ser feito? Por que procrastinadores continuam a agir assim? Quando treino clientes para superar a procrastinação, sempre começo com o porquê. Por que você procrastina? Na maioria dos casos, a procrastinação não é resultado de falta de tempo. Ela é resultado de fazer escolhas relacionadas ao tempo que nos permitem evitar realizar as tarefas que estamos adiando. Assim, para parar com o hábito de procrastinar, você precisa entender por que escolhe se concentrar em outras coisas em vez das tarefas que realmente deveria fazer. Em outras palavras, você precisa entender que benefício ganha ao procrastinar. O que você está conseguindo com isso? Os pontos negativos da procrastinação são claros, mas quais são seus benefícios? Tentar corrigir a procrastinação sem entender primeiro por que você procrastina é como tentar resolver um vazamento no teto, colocando um balde no chão quando chove. Sim, você evita danos no tapete em curto prazo, mas até que saiba por que o telhado está vazando e resolva de uma vez por todas a causa do problema, o vazamento retornará na próxima tempestade. Ao lidar com a causa, o buraco em seu telhado, em vez das consequências, água sobre o chão, você pode corrigir o real problema de forma permanente. O mesmo ocorre com a procrastinação. Ao descobrir a razão pela qual procrastina, é possível corrigir a causa do problema. Em geral, quando as pessoas procrastinam, elas procuram evitar algum tipo de experiência interna desagradável, ou seja, pensamentos ou emoções que a tarefa que estão evitando lhes proporciona. Para tomar um exemplo muito comum, imagine que você precisa fazer uma apresentação no trabalho ou na escola. Se a apresentação for sobre um tema com a qual tem familiaridade, então a preparação não deve ser um grande problema, já que conhece bem o assunto. No entanto, os dias passam, e você se vê adiando a preparação até ficar encurralado. A apresentação é no dia seguinte, e você nem sequer começou a montar seu material. Considerando que os preparativos para a apresentação não deveriam ser um problema, como a procrastinação atingiu você? Há chances de sua procrastinação estar sendo recompensada pelo alívio temporário sentido ao evitar pensar sobre ser observado ou julgado pelo público. Cada dia que você posterga a preparação para essa apresentação é um dia em que não sente a ansiedade que essa situação lhe causa. A seguir, outros exemplos de tarefas e das emoções desagradáveis que elas podem desencadear, contribuindo para que sejam evitadas e resultando na procrastinação. Tarefas tediosas ou desinteressantes podem trazer à tona sentimentos de tédio ou indiferença. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em um escritório pode achar chato realizar uma atividade de escrituração e acaba procurando se dedicar às tarefas mais interessantes. Tarefas de longo prazo com prazos mal definidos. Tarefas rápidas e bem definidas nos dão uma satisfação imediata ao serem concluídas, mas tarefas longas e difíceis podem suscitar sentimento de frustração e de incerteza.
Tarefas às quais não se tem as habilidades necessárias para executá-las. É mais confortável fazer coisas que nos são familiares do que aprender novas habilidades. Por isso pode trazer um sentimento de inadequação e requer um grande esforço. Tarefas desagradáveis. Executar algo que achamos desagradável pode nos fazer sentir ressentidos e frustrados. Por exemplo, uma vez tive que escrever um plano de negócios para o produto de um cliente com o qual não conseguia me conectar mentalmente, o que tornou esse trabalho desagradável e difícil para mim. Estabeleci uma estratégia para parar de evitar a tarefa, apesar do meu desconforto, e terminei o plano de negócios 2 semanas antes. Tarefas associadas a um conflito. Nada é mais desgastante emocionalmente do que estar em situações de conflito. É natural querer adiá-lo, esperando que a situação de alguma forma se resolva sozinha. Mas essa tática nunca funciona em longo prazo e pode criar ainda mais problemas em curto prazo. Tarefas demandadas por um indivíduo, empregador, de que você não gosta. É difícil executar projetos em tempo hábil quando uma pessoa se sente zangada ou ressentida com seu gestor, colegas de trabalho ou com o local de trabalho em geral. Sentir raiva interfere na motivação e pode causar sentimento de indiferença em relação às tarefas. Sobrecarga de tarefas. A tarefa à sua frente pode parecer muito pesada caso ela envolva muitas etapas para ser concluída. Por exemplo, uma longa lista de afazeres domésticos, como aspirar, esfregar o chão, limpar o pó, descongelar a geladeira, lavar as roupas de cama, entre outros, pode parecer tão grande que você se sente sobrecarregado só de pensar no assunto. A maioria dos meus clientes é bem-sucedida em grande parte de suas vidas. São brilhantes, criativos e trabalhadores, mas todos eles têm em comum a luta contra a procrastinação na medida em que tiveram de procurar a minha ajuda. Por que pessoas brilhantes e trabalhadoras ainda lutam contra a procrastinação? Afinal, não é um problema que parece ser fácil, ou pelo menos simples, de se resolver. De forma subliminar, todos os meus clientes que procrastinam geralmente têm algum tipo de resposta emocional ou psicológica que os impede de viver à altura de seus plenos potenciais. As reações emocionais podem pegá-lo desprevenido e rapidamente fazer com que você auto-sabote seu trabalho, seus objetivos pessoais e seus relacionamentos. E, como qualquer um que já esteve em uma discussão acalorada sabe, a lógica raramente tem chance contra uma reação emocional. No trabalho, somos ensinados que devemos ser sempre profissionais, por isso temos a tendência de inibir e ignorar nossas emoções. Mas mesmo tarefas domésticas, como limpar a garagem ou consertar aquele vazamento no telhado, podem apresentar componentes emocionais que interferem na produtividade. Passemos agora a algumas descrições rápidas dos tipos mais comuns de procrastinadores para que você possa ver qual perfil o descreve melhor. Que tipo de procrastinador você é? Em meus mais de 20 anos de ensino de gestão do tempo, descobri que a maioria dos procrastinadores se encaixa em alguma categoria. Entendendo qual categoria melhor descreve seu caso, você pode identificar as técnicas que funcionam para seu tipo de procrastinação. A seguir está um esboço de cada um dos tipos básicos de procrastinadores. Você provavelmente já esteve em mais de uma categoria em algum momento de sua vida. Mas tente identificar o tipo que mais ressoa com o porquê de você estar procrastinando agora. O preocupado. O preocupado concentra-se nas coisas que podem dar errado e teme que elas não fiquem prontas a tempo ou que ele não consiga realizar um bom trabalho. O preocupado gasta muita energia mental em problemas imaginados por ele. Isso lhe deixa sem energia para completar a tarefa. Passo tanto tempo me preocupando com prazos e imaginando o que vai dar errado, que acabo ficando para trás. O preocupado pensa que está trabalhando arduamente na tarefa porque gasta muita energia mental pensando nela.
mas não percebe que todo esse tempo desperdiçado em preocupação não lhe deixa mais perto de concluir o trabalho. Na verdade, isso piora as coisas porque sua preocupação o impede de realizar a tarefa, podendo resultar em consequências negativas. Assim, o preocupado gera resultados ainda piores por estar mais focado na preocupação do que realmente dedicado à tarefa. Você é um preocupado? Faça a si mesmo estas perguntas para descobrir. Estou passando muito tempo pensando na tarefa antes de finalmente começar a executá-la? Tenho dificuldade para dormir à noite porque as coisas que tenho de fazer pesam em minha cabeça? Eu me sinto exausto pela tarefa antes mesmo de começá-la? Se sua resposta for sim a uma ou mais dessas perguntas, é possível que seja um preocupado. Ao longo do programa de 5 semanas, você aprenderá a aproveitar sua energia focada em preocupações e transformá-la em energia focada em tarefas para conseguir ser mais eficiente. O perfeccionista. O perfeccionista precisa que cada projeto seu seja perfeito. Então ele desperdiça tempo continuamente revisando a tarefa em uma tentativa de melhorá-la. Como consequência, ele nunca deixa passar nada. Isso pode fazer com que um único projeto ou objetivo tome todo o seu dia, enquanto outros projetos e tarefas críticas permanecem inacabados porque ele está desperdiçando muito tempo com o primeiro. Passo tanto tempo revisando e procurando erros que nunca termino o que tenho que fazer. Perfeccionistas podem se ver paralisados pelo medo de não conseguir executar o projeto com perfeição. Eles podem desperdiçar muito tempo andando em círculos, planejando demais, tentando responder todas as variáveis desconhecidas e fazendo revisões desnecessárias. Já que nunca podemos saber tudo ou prestar contas de cada variável, e o mundo nunca será perfeito, a abordagem do perfeccionista o deixa em um ciclo infinito de incompletude. Você é um perfeccionista? Faça a si mesmo estas perguntas para descobrir. Estou obcecado em atingir resultados impecáveis quando realizo uma tarefa, revisando-a de novo para me certificar de que não cometi erros? Só gosto de fazer tarefas em que sou bom? Encaro uma crítica construtiva como um ataque? Se sua resposta for sim a uma ou mais dessas perguntas, é possível que você seja um perfeccionista. Com este programa de 5 semanas, você aprenderá técnicas para terminar tarefas dentro de um padrão aceitável, mas sem se comprometer excessivamente com uma única atividade, deixando de realizar outras importantes. O prestativo. O prestativo só quer ajudar. Por isso, ele diz sim para cada pedido que recebe sem avaliar se isso afetará seu próprio planejamento. À medida que assume mais e mais trabalhos e solicitações particulares de outras pessoas, suas próprias tarefas são deixadas de lado. Ele pode até ficar sobrecarregado, mas não consegue dizer não. Eu digo sim para tudo, por isso nunca tenho tempo para meus próprios projetos. No trabalho, à medida que o prestativo assume mais e mais demandas, seu trabalho principal, que paga seu salário, começa a ser impactado, colocando seu emprego e carreira em perigo. Em casa, ele frequentemente se vê exausto ao final do dia, sem ter completado o que queria ou o que precisava fazer a nível pessoal. Você é um prestativo? Faça a si mesmo estas perguntas para descobrir. Sou sempre o primeiro a se voluntariar para ajudar ou assumir mais tarefas? Tenho dificuldade em dizer não quando alguém me pede ajuda ou para participar de uma atividade de que eu não gosto realmente? Eu trabalho mais horas por semana do que sou pago? Se sua resposta for sim a uma ou mais dessas perguntas, é possível que você seja um prestativo. Este programa lhe ensinará a avaliar corretamente suas prioridades e os itens em seu planejamento, para que não caia na armadilha de assumir mais do que consegue lidar. O beija-flor. O beija-flor flana de tarefa em tarefa. Ele se sente ocupado, mas poucos de seus projetos de longo prazo são concluídos. Ele muitas vezes fica entediado ou frustrado.
O beija-flor é multitarefa e realiza pequenos afazeres, mas nunca consegue se dedicar a trabalhos maiores que exigem foco e atenção mais profundos. Pulo de projeto em projeto. Estou o dia todo ocupado, mas nada nunca fica pronto. Beija-flores muitas vezes preferem pequenos trabalhos que podem ser concluídos rapidamente, o que lhes dá uma satisfação imediata. Isso causa problemas quando eles precisam participar de projetos e tarefas maiores, gerando atrasos. Você é um beija-flor? Faça a si mesmo estas perguntas para descobrir. Trabalho o dia todo em muitas tarefas, mas nunca realizo itens maiores ou mais importantes? É difícil para mim ouvir ou ficar quieto em reuniões? Começo regularmente novos hobbies e os largo rapidamente ou pulo de tarefa em tarefa sem completar a anterior? Se sua resposta for sim a uma ou mais dessas perguntas, é possível que seja um beija-flor. Você pode usar o programa de 5 semanas para reduzir as multitarefas, melhorar o foco e realizar um trabalho mais profundo e significativo. O procrastinador oculto. A maioria das pessoas não notará um procrastinador oculto, porque ele não perde prazos. Mas o único motivo pelo qual ele consegue cumprir esses deadlines é porque faz um esforço hercúleo de última hora para que tudo dê certo. O procrastinador oculto vive sob contínua tensão, entregando trabalhos de baixa qualidade e beirando um burnout por causa de seus esforços dramáticos em cima da hora. Sempre cumpro o prazo das tarefas, mas adio tanto as coisas que acabo ficando exausto na hora da entrega. O procrastinador oculto tenta se justificar, afirmando: eu trabalho melhor sob pressão. Mas isso não é realmente verdade. Ele não entrega seu melhor trabalho, mas um serviço apressado que o deadline lhe forçou a produzir no último minuto. A qualidade desse nível de trabalho é tipicamente inferior ao que poderia ter sido caso ele tivesse mais tempo para se dedicar. Ao deixar as coisas para o último minuto, os procrastinadores ocultos também perdem a capacidade de consultar colegas ou membros da família ou de pesquisar melhores abordagens e alternativas. Quando você tem tempo para pensar em um problema, seu inconsciente funciona como um forno, fervendo o problema em fogo brando e cozinhando lentamente soluções nas quais talvez não tivesse pensado. Você é um procrastinador oculto? Faça a si mesmo as perguntas abaixo para descobrir. Prefiro trabalhar sob pressão? Espero muito tempo para resolver coisas que dependem de antecedência para reservar, como ingressos para shows ou viagens de férias? Trabalho até tarde para cumprir um prazo porque esperei até o último minuto para fazer uma tarefa? Se sua resposta for sim a uma ou mais destas perguntas, é possível que você seja um procrastinador oculto. O programa de 5 semanas vai ajudá-lo a completar as tarefas bem antes que elas precisem ser concluídas, enquanto ainda há tempo de realizar mudanças, pesquisar e refletir, o que melhorará a qualidade de seu produto final e eliminará o alto estresse que execuções de última hora causam. Descubra seus padrões de procrastinação. Agora que você tem pelo menos alguma noção de qual tipo ou tipos de procrastinador você é, tire um momento para fazer algumas autoavaliações rápidas para ajudá-lo a identificar seus padrões pessoais de procrastinação. Que tipo de tarefas você evita? Que tipo de emoções surgem quando você é confrontado com essas tarefas? Essas informações irão auxiliar na elaboração de estratégias enquanto você segue o programa. Autoavaliação. Tipos de tarefas. Em seu caderno, nomeie uma nova página. Tarefas que costumo procrastinar. Desenhe linhas na página para fazer 4 colunas e as nomeie como tarefa, nível de procrastinação, nível de estresse e categoria. Você também pode usar uma simples planilha ou tabela em seu software de processamento de texto. Mas imprima uma cópia e guarde em seu caderno para que todas as suas anotações fiquem concentradas em um mesmo lugar. Comece a preencher essa tabela olhando para a sua lista de afazeres. Quais delas estão em sua lista há muito tempo?
Se não tiver uma lista pré-definida, você pode analisar suas tarefas conforme elas surjam ao longo do dia. Registre a tarefa na primeira coluna. Na coluna seguinte, avalie seu nível de estresse de 1 a 5, dependendo de quão estressado ela o faz se sentir. 1 é pouco ou nenhum estresse, e 5 é um estresse extremo. Na terceira coluna, use a mesma classificação de 1 a 5 para quantas vezes você procrastinar nessas tarefas. Então, na última coluna, adicione uma das seguintes categorias ou pense em suas próprias: desafiadora, fácil, grande, prazos vagos, final em aberto, projeto em grupo, projeto individual, tarefa detalhada, tarefa fora do meu conjunto de habilidades, tarefa para pessoas específicas. Essa avaliação é uma ferramenta de autodiagnóstico porque ajuda você a detectar tendências. Talvez você se saia muito bem com tarefas individuais, mas tem dificuldades com projetos em grupo. Ou talvez você trabalhe muito bem quando tem um prazo fixo, mas parece nunca conseguir participar de projetos com um final em aberto ou com uma data vaga de término. Saber quais tipos de tarefas criam problemas para você ajudará a descobrir as melhores estratégias para lidar com elas, evitando procrastinações no futuro. Tipos de tarefas. Exemplo de planilha. Tarefa, nível de estresse, nível de procrastinação, categoria. Responder e-mails. Nível de estresse 1, nível de procrastinação 1, categoria detalhada. Telefonar para clientes estressados. Nível de estresse 4, nível de procrastinação 3, categoria desafiadora. Escrever plano de marketing. Nível de estresse 2, nível de procrastinação 5, categoria final em aberto. Novo grupo de desenvolvimento de produtos. Nível de estresse 2, nível de procrastinação 5, categoria final em aberto. Passar o aspirador de pó. Nível de estresse 1, nível de procrastinação 1, categoria fácil. Pintar a casa. Nível de estresse 2, nível de procrastinação 5, categoria grande. Discutir um sério problema pessoal com um membro da família. Nível de estresse 4, nível de procrastinação 3, categoria desafiadora. Neste exemplo, essa pessoa não está procrastinando para responder e-mails. Ela posterga um pouco quando precisa fazer algo estressante e desafiador, como ligar para um cliente irritado ou discutir um assunto sério com um membro da família. Sua procrastinação ocorre em alto nível quando ela tem um grande projeto em aberto, como escrever um plano de marketing, trabalha em um projeto de grupo ou planeja pintar sua casa. Outra pessoa pode não ter nenhum problema com projetos com finais em aberto, mas adiará as tarefas relacionadas a conflitos. Entender os tipos de tarefas nas quais você procrastina ajuda a adaptar seu plano de ação para parar de procrastinar. Compreender os sentimentos que surgem quando pensa em cada tarefa leva seu plano para o próximo nível. Autoavaliação. Sentimentos sobre as tarefas. Em seu caderno, nomeie uma nova página. Sentimentos. Nesta página, anote todos os sentimentos que surgem quando você evita tarefas ou começa a abordar uma meta com um alto nível de procrastinação. Você pode consultar a lista de afazeres elaborada na autoavaliação anterior. Ter consciência de seus sentimentos e das razões pelas quais os evita é um conhecimento poderoso que o ajudará a parar de perder tempo e começar a agir. Você pode escolher os sentimentos da lista a seguir e incluir qualquer outro que não esteja listado. Sentimentos: amedrontado, temeroso,
assustado, preocupado. Ambivalente, indiferente, entediado. Ansioso. Confuso, incerto. Desconfiado, perturbado. Indefeso, fraco. Desesperançoso. Nervoso. Triste. Exaltado, irritado, exasperado. Raivoso, amargurado. Estranho. Desapontado, desolado. Frustrado, bravo. Hesitante. Inseguro, constrangido. Preocupado. Desconfortável. Se você sabe por que se sente assim, inclua essas informações também. Por exemplo, estou com medo porque temo o que os outros pensarão de mim. Estou ansioso porque posso não atingir meus objetivos. Ou, estou com raiva porque tenho que fazer isso. Use quantas páginas forem necessárias para identificar seus sentimentos e a provável causa dessas emoções. Pronto para começar? Durante as próximas 5 semanas, você se familiarizará com o motivo da sua procrastinação, estabelecerá metas para completar as tarefas que tem evitado e tentará pôr em prática todos os exercícios e estratégias apresentados. Estarei com você em cada passo dessa jornada. Então, quando tiver completado o programa, você poderá manter as estratégias que funcionam melhor para seu tipo particular de procrastinação e integrá-las em sua rotina.